Bom, destaque na página do site da CNN Brasil, hoje, segunda-feira. Ontem foi o domingo mais letal desde o início da pandemia, com o maior número de mortes de brasileiros num domingo. 1.656 brasileiros perderam a vida em 24 horas. Para falar com a gente sobre esses dados macabros, nós vamos conversar com o cientista de dados, coordenador da rede Análise Covid-19, Isaac Schwartzhaupt. Isaac, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse mês de março que está terminando, né? Nós entramos agora nos últimos dias do mês de março. Qual é a perspectiva que você tem para o começo de abril? Vai continuar tão ruim? Vai ser pior? Nós estamos fazendo alguma coisa para melhorar esses indicadores? Bom dia, Colombo. Bom dia, Luciana. Obrigado pela oportunidade. Sobre a piora é bem complicado, porque assim, nós estamos numa tendência de aumento, se nós analisarmos o Brasil como um todo. Alguns estados estão fazendo algumas restrições, mas essas restrições não estão vindo de forma coordenada. Então, a gente tem estados que estão com uma leve desaceleração naquela tendência, que nem o Rio Grande do Sul, aqui onde eu estou, por exemplo, que vinha numa tendência muito forte de aceleração, agora deu uma desaceleração. Ainda não é uma queda, mas é uma desaceleração, só que a gente já teve flexibilizações que levam ao aumento de mobilidade. Aumento de mobilidade a gente sabe que leva a aumento de casos, né? Então, para abril, é uma perspectiva de, assim, seguindo como a gente está, infelizmente, de continuar piorando. Ô Isaac, eu queria, na verdade, especificar esse piorando. A gente tem registrado mais de 3 mil mortos por dia. Você disse que a gente continua com essa taxa de 13 mil mortos por dia? Isso. É possível que a gente amplifique esse número, né? Porque o que está acontecendo? A gente tem um atraso de mais ou menos umas 5, às vezes até 7, 8 semanas entre o aumento de casos e o aumento de óbitos. Então, os óbitos que estão acontecendo hoje, eles são notificações de óbitos que já são relativos a infecções que aconteceram lá atrás. Então, esse aumento de infecções que a gente vem vendo vão gerar ainda muitos óbitos. Então, tudo que a gente fizer hoje para baixar a mobilidade, restringir a mobilidade, né, e fazer com que o contágio baixe, resolve esse problema, né? Mas lá na frente, não agora. Isaac, em quanto tempo a gente vai começar a sentir efeito da vacinação da nossa população? Na verdade, assim, se a gente pegar como base Israel, que é o país que mais vacinou, né, que vacinou quase 55% da sua população, a gente agora está começando a ver lá uma redução nos óbitos dos grupos vacinados, né, dos mais idosos. Então, como a gente está com uma vacinação no total da nossa população ainda baixa, eu acredito que vai bastante tempo. Tudo depende da aceleração, né, da vacinação. Mas do jeito que está indo aqui, eu não contaria como a vacinação nos próximos 60, 90 dias como uma saída, sabe? Como a cobertura vacinal sendo uma saída. A gente teria que contar com restrições de mobilidade, né, baixar essa mobilidade para as pessoas não entrarem em contato umas com as outras, baixar a taxa de transmissão do vírus. Quando a gente tem uma taxa de transmissão menor, a gente tem menos casos, logo menos internações e menos óbitos, aí a gente consegue dar uma folga para o sistema de saúde, inclusive poder ficar mais focado e acelerar mais o programa de vacinação para aí sim retomar, né? A gente precisa vacinar, fazendo assim uma analogia, como os Estados Unidos, que está vacinando 2,5 milhões de pessoas por dia. A gente precisa vacinar nesse ritmo para ter alguma chance de conseguir baixar os casos através da cobertura vacinal. Isaac, é possível medir, contabilizar o impacto tanto da vacinação quanto da taxa de isolamento social na queda de mortos? É possível contabilizar a proporção disso? Na verdade, o que a gente nota? A gente sabe que o isolamento social, quando ele chega mais ou menos em 60% de isolamento social, né, 60% menos mobilidade em relação ao pré-pandemia, a gente começa a ver uma redução da taxa de transmissão. Só que fazendo uma analogia para ficar fácil de entender, pensa que aquela curva dos gráficos que a gente vê, pensa que ela é um foguete que está subindo lá para a estratosfera. Quando ela está lá em cima e a gente começa a ter esse isolamento social, a gente reduz a taxa de transmissão, mas se a gente estiver lá em cima, se a gente estiver super alto, o foguete vai parar de subir, mas ele vai continuar lá em cima. Então, se a gente tiver, por exemplo, 90 mil casos por dia e a gente tiver uma taxa de transmissão de 1, ou seja, uma pessoa passa para outra pessoa,
esses 90 mil ainda vão gerar outros 90 mil, que vão gerar ainda muitas internações, entendeu? Então, esses 90 mil tem que gerar, se a gente baixar para 0,9, baixam de 90 mil para 81 mil, e isso vai reduzindo, e essa redução vai levando tempo. A gente pegando, de novo, exemplos de fora para entender, um exemplo dado antes, inclusive, por vocês da Inglaterra, que eles agora estão começando a flexibilizar, essas restrições de mobilidade dessa segunda onda deles, desculpa, teve bem forte, ela começou em 4 de janeiro, né? E a gente está entrando em abril, e agora eles estão dando esses passos de flexibilização porque eles deixaram esse foguete subir lá em cima. Então, quando está muito alto essa taxa, ela demora para cair. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que fazer as restrições o quanto antes. Só que no caso do Brasil, a gente já está com o foguete lá na estratosfera, a gente está com muitos casos, né, notificados novos por dia. E isso que está sendo feito, você acha que não vai funcionar, Isaac? Tinha de ser algo mais rigoroso ainda? Eu acredito que, assim, ajuda a desacelerar. Toda restrição de mobilidade que faz uma pessoa ficar longe da outra e evitar o contágio, ajuda a desacelerar. O problema é o que a gente precisa desacelerar muito, porque a gente está muito acelerado e muito alto. Por isso que quanto mais a gente demora para tomar ações, mais rígidas e por mais tempo elas acabam sendo necessárias. Porque a gente está subindo, aumentando, e isso cria uma sensação de que a gente tem que fechar, não só uma sensação, né? Tem uma necessidade, que a gente tem que fechar, restringir a mobilidade ao máximo para que as pessoas fiquem longe umas das outras e esses casos reduzam. A gente precisa chegar a níveis muito baixos. Um exemplo interessante é Portugal. Portugal teve uma onda bem forte, fizeram uma restrição bem forte, flexibilizaram, até estão tendo um leve aumento da taxa de transmissão, mas eles tinham 15 mil casos dia e agora eles estão com 400 casos dia. É mais controlável, é mais gerenciável pelo sistema de saúde e pelas equipes de teste e rastreamento de casos. Isaac, você começou a sua fala fazendo uma crítica às ações descoordenadas, digamos assim, dos municípios. Adianta também um município fechar totalmente, fazer um lockdown e o vizinho não fechar? Dá para medir esse impacto também? No longo prazo acaba não adiantando. Eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu, por exemplo, em Minas Gerais. Belo Horizonte, né, a cidade de Belo Horizonte fechou e o estado não. O que aconteceu? Belo Horizonte desacelerou, teve uma redução, e aí o estado continuou tendo contágio, continuou fazendo infecções. Aí, quando Belo Horizonte estava mais ou menos preparada para reabrir, para flexibilizar, o interior começou a mandar muitos pacientes para os hospitais da capital, porque eles já estavam esgotados, e aí a capital, o esforço que ela fez para fechar, acabou não adiantando, porque o sistema de saúde dela começou a receber muitos pacientes de fora. E aí, nisso, mesmo reabrindo, o vírus acaba entrando em contato com todos no estado inteiro e o esforço acabou não sendo tão vantajoso quanto se fosse feito coordenado pelo estado inteiro. Isso a gente está vendo, por exemplo, um risco disso acontecer no Rio de Janeiro também, porque a prefeitura do Rio tomou algumas restrições que o estado como um todo não fez. Então, corre esse risco de dar uma desacelerada no Rio, mas no restante não, e aí essa descoordenação acaba não adiantando. A gente não, no longo prazo, que a gente disse, no médio e longo prazo, acaba não adiantando porque no final das contas os casos sobem. Isso, inclusive, serve para descredibilizar a ferramenta de restrição de mobilidade, porque dizem, não funcionou, porque eu fiz e não funcionou. Só que não é isso. Essa descoordenação não foi feita de uma forma coordenada, acabou que não deu certo. Quando, por exemplo, o Rio Grande do Sul aqui, que fez uma restrição forte do dia 27 de fevereiro até o dia 23 de março, ele teve uma desaceleração nos casos que dá para ver, bem clara nos gráficos, né? E agora, claro, houve uma flexibilização dia 22 de março e a gente está dando uma olhada para ver o que essa flexibilização vai trazer de aumento de mobilidade. Mas, como foi coordenada no estado inteiro, a gente já percebe uma redução no estado inteiro. Então, por isso, a necessidade de coordenação sempre. Muito obrigada, então, por esse esclarecimento. Isaac Schwartzalpt, cientista de dados e coordenador da Rede de Análise Covid-19. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição.